Olá, galera, tudo bem? Eu estou aqui continuando nossos estudos e espero que você esteja aí também, né, fazendo o seu trabalho, continuando seus estudos, ok? Então, continuando nossa sequência aqui a respeito do pré-modernismo brasileiro, né, hoje nós vamos falar sobre o último autor desse momento da literatura brasileira e fazer um fechamento a respeito do pré-modernismo. Bem, quem é o autor da vez? Né? É o senhor Graça Aranha. Graça Aranha nasceu em 1866, faleceu em 1931. Ele foi juiz no Maranhão e no Espírito Santo, participou do movimento modernista, né, como doutrinador, né, ele foi o presidente da Semana de Arte Moderna, que foi realizada lá em 1922, mas apesar de ser o presidente da Semana de Arte Moderna, ele não é considerado modernista, né? A sua única obra modernista, né, que é A Viagem Maravilhosa, né, segundo os críticos, ela foi feita num estilo muito artificial, né? Então não pode ser considerada de fato modernista, mas ele é considerado um pré-modernista, tá? Morreu logo antes de publicar sua autobiografia, que é o Meu Próprio Romance, de 1931. Bem, sobre as suas obras, né? Ele tem algumas que nós já vimos, né, no caso aqui especificamente o romance Canaã. Canaã é de 1902 e assim como Os Sertões, que também foi publicada em 1902, essas obras são consideradas aí o início, é o marco inicial do pré-modernismo no Brasil. E aí eu listei outras obras aqui, olha, Estética da Vida, de 21, que é um ensaio, Espírito Moderno, de 25, outro ensaio, A Viagem Maravilhosa, de 27, que é um romance, aqui falou do Meu Próprio Romance, que é de 31, que é uma autobiografia. Como eu disse para vocês, o Graça Aranha, ele não é considerado modernista, apesar de ter sido presidente da Semana de Arte Moderna. Mas então por que eles escolheram Graça Aranha como presidente da Semana de Arte Moderna? A semana estava se organizando e eram jovens, né, pessoas que estavam iniciando um movimento diferente. Então, eles decidem realizar a Semana de Arte Moderna, né, e o objetivo era chocar a sociedade mesmo, né, era mostrar as novas ideias, a questão das vanguardas, mas eles precisavam também atrair a atenção, né, do público mais conservador. E uma forma de atrair essa atenção era ter um presidente reconhecido socialmente, né, e Graça Aranha tinha essa característica, né, um homem intelectual, juiz, né, uma pessoa experiente da sociedade, então eles queriam trazer esse aspecto. Então ele foi o presidente da Semana de Arte Moderna, ele fez o discurso, né, de abertura da Semana de Arte Moderna. Bem, em relação ao Graça Aranha, pré-modernista. Por que ele é considerado pré-modernista? Né, por conta da publicação da obra Canaã, em 1902. E o que tem em Canaã, né, que Brasil é esse que o Graça Aranha procura retratar? Bem, o Graça Aranha, ele mostra um Brasil como uma terra de Canaã. Lá, né, o que é a terra de Canaã? O que é Canaã? Se a gente pensar do ponto de vista bíblico, Canaã é a terra prometida. Tá? Então, por que o Brasil é uma terra de Canaã? Né? Por que o Brasil é uma terra prometida? Bem, vamos voltar para o contexto histórico. O que aconteceu? Com a abolição da escravatura, o Brasil passou a importar mão de obra estrangeira. E aí nós vamos receber muitos italianos, muitos alemães, né, muitas pessoas de vários outros países. Lá, quando nós temos o fim, né, da escravidão no Brasil, 13 de maio de 88, com a questão da assinatura da Lei Áurea e aquela história toda, bem, esses escravos, eles não eram mais escravos, mas também a maioria não se tornou trabalhador. Por quê? Porque os senhores
né, os proprietários não queriam mais essa mão de obra. E aí, o que eles passaram a fazer? Importar a mão de obra estrangeira. Então, como a Europa, né, vai passar um período bem crítico, que é a Primeira Guerra Mundial e tá, toda aquela circunstância, né, que vocês já vão, né, estão estudando ou vão estudar daqui a pouco em história. Então, as pessoas estão procurando um local melhor, uma terra melhor. Então, o Brasil, para muitos, é visto como uma terra de Canaã, uma terra prometida. E aí eles vêm para o Brasil. Só que aí surgem os conflitos de adaptação e, né, questões raciais. O livro em especial, que é Canaã, do Graça Aranha, aborda a chegada, né, dessa mão de obra estrangeira e esse convívio, mais especificamente no Espírito Santo, e falando da chegada dos alemães. Então, ele vai tratar desses conflitos, né, de adaptação e de questões raciais desse povo que veio para o Brasil, vendo o Brasil como uma terra prometida, tá? Então, indo naquele foco do que, né, que o tema que dos pré-modernistas são temas atuais, ou seja, temos temas contemporâneos daquele momento. Então, é um tema contemporâneo de Graça Aranha, trata de tipos humanos marginalizados e uma temática, né, da nossa realidade, do nosso contexto. Então, por isso, ele é considerado pré-modernista e é uma obra que dá início ao pré-modernismo no Brasil. Então, a importância do Graça Aranha, ela é mais histórica, segundo os críticos literários, ela é mais histórica do que propriamente literária. Mas aí está, né, o nosso último autor para fecharmos esse assunto. Bem, meninos, e agora vamos fazer um resumo, né, daquilo que nós trabalhamos. Então, nós vimos que o pré-modernismo não é propriamente um movimento literário, ele é um período de transição, né, que vai fazer aí a transição entre o passado e o novo que vai se instalar, e vai reunir obras com traços ainda, traços remanescentes, traços que permaneceram do simbolismo, do realismo e do naturalismo. Bem, sobre as obras pré-modernistas, o que elas trazem de novo? Elas vão apresentar como novidade o interesse por temas da realidade nacional. Né? E o que seriam esses temas? A vida da classe média suburbana do Rio de Janeiro, não só, né, do Rio de Janeiro, mas aí o nosso contexto, o nosso dia a dia, a linguagem mais brasileira, né, bem próxima da língua falada pelo povo, a língua nas ruas. Então, nós vamos encontrar os 4 autores da prosa. Nós vimos Euclides da Cunha, nós vimos Monteiro Lobato, Lima Barreto e Graça Aranha. Já na poesia, nós temos a poesia do Augusto dos Anjos, que é um caso singular em nossa literatura. Por quê? Porque ele vai reunir elementos aparentemente excludentes. Né? Então, vem traço do simbolismo, vem traço do naturalismo e formas poéticas da tradição clássica. Né? Então, ele vai fazer todos esses itens. Então, aparentemente é excludente, mas nós vamos verificar que tornou-se uma obra única e daí bastante lida. Segundo estudiosos, o livro do Augusto dos Anjos é um dos livros mais vendidos. Por quê? Porque as pessoas têm interesse nessa literatura tão singular, tão diferente. Então, meninos, para fechar nossa aula, né, todo o material está postado aí no YouTube, o nome do canal, professora Sônia Cotrim, acesse, né, tem essas aulas e outras a respeito de vários outros assuntos, né, e eu estou atualizando aí também. Além disso, tem o blog, no blog eu postei todo esse slide que nós estamos usando aqui, tem outros materiais, as obras do Paz,
todo o material, professorasonia.com.br, ok? Então, muito obrigada, né, pela presença, pela participação, e espero que realmente seja útil para vocês. Eu estou me empenhando, né, produzindo esse material para que possa auxiliá-los aí nesse momento, né, para que vocês consigam dar continuidade aos estudos de vocês. Então, ó, faça a sua parte agora, vá, busque o material, trabalhe, verifique, ok? Até breve.